Agenda Econômica está de volta, conversando sobre micro e pequenas empresas com o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afife Domingos. Bom, o senhor estava falando no bloco anterior do refis que está proposto no projeto de lei. É um refinanciamento. Sim, a Receita é um refinanciamento. Não gosta que fala de refis. De refis, está certo. É um refinanciamento de tributos, mas o senhor falou que também existe a perspectiva de refinanciar débitos bancários. Como é que está essa negociação? Não na lei, mas com o sistema financeiro. Nós estamos negociando isso com a Febraban para que todos os bancos entrem neste mutirão. Como nós teremos 90 dias de janela para refinanciar tributos, vamos fazer a mesma coisa com o sistema financeiro, convidando a todos os bancos convidarem os seus devedores para repactuarem um reescalonamento de dívida para que a micro e pequena empresa continue no jogo. E ganhe um tempo para respirar. Nesses 120 meses também, você acha possível ou não? Não. Aí depende claro, dos financiamentos. Eu chamo de projeto travessia, que é um oxigênio para você passar por esse momento de recessão econômica. Vamos dar uma olhadinha, então, no que os senadores estão pensando sobre esse assunto, porque a gente conversou com alguns e eles falam também dessa questão. O Senado Federal tem pautado no sentido de poder cada vez mais avançar na abrangência da pequena e microempresa, fazendo com que essas pessoas possam ser uma alternativa diante de um quadro tão crítico como esse do desemprego. Nessa 8ª atualização, nós estamos trabalhando com 4 grandes itens. O primeiro deles é um refis com prazo de até 120 meses para que esses 11 milhões possam renegociar as suas dívidas que porventura tenha com os municípios, os estados e o governo federal. O segundo item trata da criação de uma cooperativa, de uma empresa de crédito voltado para as micro e pequenas empresas, uma espécie de cooperativa de crédito. Bom, o senador fala nessa cooperativa de crédito. Como é que seria isso aí? E por que no Brasil a gente tem um sistema financeiro que é dos mais lucrativos do mundo, mas a gente não tem micro cooperativas de crédito? Olha, as cooperativas estão crescendo hoje, estão ganhando espaço, mas ainda são muito pequenas diante da demanda. O que a lei está falando é a criação da ESC, Empresa Simples de Crédito, que é o cidadão que tem uma poupança dentro da sua cidade, onde ele mora, ele possa emprestar o dinheiro dele para a produção, não é para consumo, não é para o consumidor, não é para CPF, é para CNPJ, quem produz. E assim você elimina a intermediação financeira, porque quem tem uma poupança aplica num banco e o banco depois vai aplicar no mercado. Só que o banco capta de todos e empresta só para alguns. E o dinheiro que saiu lá de baixo não volta na mesma proporção. Esse projeto deve estar bem detalhado, mas como é que esse cidadão, digamos assim, que tem uma poupança um pouco maior, vai emprestar e que garantias ele tem de receber? O risco é dele e ele precifica o risco, porque ele vai emprestar no velho sistema fio de bigode, olho no olho, porque hoje quem empresta dinheiro não é mais o gerente, é o computador, que só lê se tem garantias. Só dá prata a quem tem ouro. Se tem bens para dar em garantia, ele dá o financiamento. Se não, é risco, não pode. E nós desassistimos uma imensa massa produtiva no Brasil, que, dada a concentração do sistema financeiro, que é o mais concentrado do mundo, hoje 5 bancos têm mais de 85% do movimento. E nós hoje temos que democratizar o crédito. E o governo entra nessa história com algum tipo de suporte? Não, porque é permitir ao cidadão uma forma direta, se ele tem poupança, de dar acesso a esta poupança que ele fez para quem quer produzir. Hoje você tem uma série de intermediações que faz com que o dinheiro, eu remunero o investidor a 0,8 e quando eu vou precisar de dinheiro ele cobra 5%. Hoje nós temos taxa de agiotagem no Brasil devido a essa concentração. Bom,
Tomara que dê certo, né? E que as pessoas realmente se sintam incentivadas com esse projeto, quem pode, né? Esses pequenos, digamos assim, empresários do ramo financeiro, né? Porque isso acabou, não existe mais empresário do ramo financeiro. Pequenos bancos, né? Pequenas cadernetas de poupança, como existia. Não, aqui no caso, não capta dinheiro público, é só o dinheiro dele. Porque se captar, ele entra na regra do Banco Central. Não, é o dinheiro dele, o risco é dele. Alguém pode dizer, mas isso não pode ser agiotagem? Sim, eu estava pensando nisso. E eu vou lhe responder, a agiotagem é hoje no cheque especial, a agiotagem é hoje no cartão de crédito, são as taxas mais altas do mundo. Então, nós temos uma agiotagem oficializada. O que nós vamos fazer é combater a agiotagem com concorrência. E como é que vai ser a definição de nível de taxa, por exemplo, de juros desses pequenos bancos? Mercado. Esse pequeno mercado local. Esse pequeno mercado local. Até porque ele tem que botar também o risco para poder retornar. E se ele colocar um custo muito alto, ele não vai receber. Então já para ter cooperativas mesmo? Não, ele pode ser individual e as cooperativas hoje, nós estamos apoiando muito o seu desenvolvimento. Cooperativas de crédito. De crédito. Nós temos que democratizar o acesso ao crédito. Ele é concentrado e de benefício só de alguns. Bom, e outros projetos? O senhor estava, no intervalo a gente estava conversando, e o senhor falou também da mudança de tabela de imposto. O próprio senador Pimentel, a quem quero agradecer pelo empenho que sempre teve, como também o Ronaldo Caiado, o senador Caiado, que teve um grande empenho na aprovação, nós trabalhamos em cima do aperfeiçoamento das tabelas do Simples. Antes o Simples tinha 20 faixas de enquadramento em forma de degrau. Então, na hora que ele fosse crescendo, ele ia pagando um imposto que não estava nem previsto, porque mudava muito rápido a tabela, às vezes, no meio do ano. Não dava nem para ele fazer a previsão de quanto ele pagaria de imposto, não é? Porque se ele crescesse, ele seria punido. Então, o nome Crescer Sem Medo foi a substituição de 20 tabelas por somente 6, e, em vez de degrau, uma rampa de acesso, como no imposto de renda, progressivamente. Então, ele só paga imposto sobre a diferença. Entendi. Sobre o que ele estava pagando antes, ele continua pagando a mesma taxa. A mesma alíquota anterior. Exato. Então, essa foi uma forma inteligente. E quando chegou no limite dos 3.600, ele tem ainda uma transição para 4.800 antes de sair do Simples, para que ele possa se projetar antes de entrar no inferno tributário. E se organizar, porque assim, a grande vantagem do MEI é que você tem ali num boleto só, né, vamos falando do microempresário individual, mas é aí onde começa. Você tem num boleto só todos os tributos. Mas na micro e pequena também. Também. Você tem num boleto simples, só, né? 8 tributos, estaduais, federais e municipais. Isso simplifica, parece que não, mas simplifica muito a vida do cidadão, né, do micro. E o que nós estamos fazendo agora com a Receita é eliminando uma série de obrigações acessórias através do uso de sistema digital, né? Porque hoje tem muita obrigação acessória que ele tem que cumprir. Então, nós estamos agora implantando a rede simples para abertura e fechamento de empresa, ajudando no e-social para o efeito do recolhimento e estudando a nota fiscal eletrônica para todo o Brasil para poder facilitar o sistema de vendas. Duas coisas que você está falando, simplificar a abertura e fechamento de empresa. Dizem que é mais fácil se abrir uma empresa no Brasil, mesmo com todas as mudanças, do que fechar. Porque a gente tem de empresa que está inativa, mas que não fecha, e às vezes complica a vida das pessoas. Por quê? Agora não vai. Por quê? Na última modificação que fizemos na lei, eu era ainda ministro, a lei exigia certidões negativas de impostos para você fechar uma empresa. Tá? Se por acaso você tivesse um débito, não te deixava fechar a empresa. O que nós fizemos? Acabamos com as certidões. Você pode fechar a empresa. E se tem débito, recai sobre a pessoa física do contribuinte. E muitas vezes ele quer abrir um novo negócio porque o outro não deu certo e ele não podia abrir um outro negócio porque você não pode ter duas empresas no Simples. Portanto, isso acabou e já está podendo fechar empresa na hora no Brasil, sim.
Bom, para a gente fechar, tem alguns assuntos que vão ficar para uma próxima entrevista, mas o senhor falou de quando o senhor foi ministro. O senhor, agora que teve essa mudança definitiva de governo, né, você tem um processo político estabilizado no país, o senhor acredita que deve voltar a existir a Secretaria da Micro e Pequena Empresa ou não é necessário? Ela existe, está vinculada à presidência da República e não deve de lá sair, porque é importante ter um presidente da República que olhe pelos pequenos. Porque se deixar dentro da estrutura, os grandes chegam primeiro e pisam em cima. É que tinha estatura de ministério, né? Exatamente. Então, com essa secretaria especial e o entrosamento com o SEBRAE, que nós estamos construindo e sedimentando, eu acho que nós já teremos uma boa estrutura, sem precisar multiplicar a estrutura para atender a demanda. Qual é, para a gente fechar mesmo, o que o senhor vê para a sua área de micro e pequeno empresário, nessa área da qual o senhor cuida, nesses próximos 2 ou 3 anos? Olha, o que nós temos que cuidar muito agora é o aspecto do financiamento da atividade. Há potencial de crescimento, há uma crise mobilizadora, porque a crise cria oportunidades, né? E o que nós precisamos é implementar uma legislação mais suave. Infelizmente, o que eu falei só vai valer para 2018, né? Mas vai chegar, né? Agora, neste período, nós temos hoje que liberar dinheiro do compulsório, que os bancos mantêm no Banco Central, para financiar micro e pequena empresa a um juro mais barato. E o próprio SEBRAE está entrando com um fundo de aval. O SEBRAE tem um FAMP, um fundo de aval, que permite, ao se tomar dinheiro emprestado, se ele não tem bens para dar em garantia e o projeto for bom, nós avalizamos a operação dele. Esse fundo de aval já tem 20 anos e nós vamos agora botar para quebrar. Dr. Guilherme Afife Domingos, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica, mas agora temos que encerrar. Muito obrigado. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale conosco, envie suas sugestões e comentários. Ligue 0800 6122 11, é uma ligação gratuita. E se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima Agenda Econômica.